Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Bem, para todos aqueles que têm interesse no nosso quadro, o nosso quadro ele está disponível na web rádio Namastê, basta digitar no Google e todas as quintas-feiras, 19 horas, ele vai ao ar. E também, para quem quiser ver os quadros anteriores, basta digitar no YouTube Ciência e Espiritualidade e vai encontrar Amor Fraterno e vai encontrar o nosso trabalho, os nossos quadros já gravados. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um caso muito peculiar de reencarnação que gerou muita repercussão nos Estados Unidos e mundial. Tá? E hoje nós vamos apresentar um artigo científico sobre relato de caso que abordou esse caso específico e da criança, né, que se chama James Leininger. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, para aqueles que não assistiram ao nosso primeiro vídeo, onde eu dei uma pequena explicação sobre a metodologia científica, o que são artigos científicos, eu vou falar bem rapidamente aqui, mais uma vez, sobre essa questão. Bem, toda pesquisa, ela tem relevância e para que ela seja reconhecida internacionalmente, ela tem que ter alguns fatores. Ela tem que seguir um método científico, né, que vai levantar uma hipótese, testar essa hipótese, avaliar os resultados e chegar numa conclusão que refuta ou valida aquela hipótese. E também os resultados obtidos, eles são apresentados aos pares, digamos assim. São pesquisadores de alto nível que possam revisar esses artigos. Isso para os artigos, né, científicos que têm maior relevância. E aí os journals ou revistas, né, internacionais que têm maior fator de impacto são aquelas que os artigos modificam a sociedade científica mundial, ou seja, possuem impacto na comunidade científica. Tá? Então, quanto maior a relevância, maior o fator de impacto da revista e os artigos são sempre, nesse caso, revisados por pares. Mas nós temos diferentes tipos de artigos científicos. Tá? Nós temos aqueles artigos científicos que são experimentais, que a gente pega, né, faz metodologias de experimentos laboratoriais, ou sejam como for, testando uma hipótese para chegar a uma conclusão. E normalmente nesses casos nós temos mais de um artigo científico sobre um tema até chegar a uma conclusão definitiva sobre aquilo. Nós temos os artigos de revisão de literatura que pegam tudo que já tem e mostram as evidências, mostram estruturas, figuras, resumindo o que tem de achado até agora. Temos as revisões revisões sistemáticas nesse caso, mas nós temos também as meta-análises, que é quando você analisa todos os dados já publicados, até mesmo as revisões, para chegar numa conclusão se aquilo já é fidedigno ou não. E nós temos também artigos de relato de casos, que é quando nós trazemos um caso, uma situação, no caso no qual eu trabalho, normalmente situações clínicas, para serem discutidas e apresentar. E o nosso trabalho de hoje será sobre isso, sobre um relato de caso, tá bom? Então, muito bem, vamos dar início ao nosso artigo do dia de hoje. Bem, o título do trabalho é o seguinte: o caso de James Leininger, um caso americano do tipo reencarnação. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista Explore no ano de 2016, bastante recente. Tá? O autor principal desse trabalho é o Jim B. Tucker, que é um médico, doutor, na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Bem, para então nós iniciarmos a discussão sobre esse artigo, sobre esse trabalho, vamos falar rapidamente sobre os casos de reencarnação. Seguinte, nos últimos 50 anos, várias crianças
relataram ao longo do mundo, principalmente em países que acreditam culturalmente na reencarnação, onde a maioria da população tem essa crença, histórias de memórias de vidas passadas. Isso é muito curioso porque crianças, às vezes, que mal aprenderam a conversar, já falam sobre situações vividas em experiências de vidas passadas, né? E isso tem levado a pesquisas. Então, nesses últimos 50 anos, vários estudos científicos começaram a sair investigando as histórias contadas. Porém, ainda são muito poucos os relatos, relativamente, que têm uma confirmação de gravação da informação dada pela criança com relato, digamos assim, prévio à descoberta da realidade, da identidade daquela criança em uma vida passada, tá? Então, vamos dizer o seguinte: uma coisa é uma criança chegar para mim e me falar algo, ou os pais, né, quem avaliou aquela história, e eu já saber quem é a pessoa e apresentar aquele quadro para a ciência, para investigar. Outra coisa é simplesmente relatar o caso sem saber quem é, e a ciência investigar com dados, pesquisadores, e chegar à conclusão de quem foi aquela pessoa numa outra vida, e aí conseguir bater os fatos, né, do que foi informado antes da identificação da pessoa que já morreu, com os dados informados pela criança. Então isso aí tem um valor maior, né, porque cientificamente teve uma associação. Muito bem. Então, esse caso também, ele é um pouco peculiar por ter sido no Ocidente. No Oriente, na Índia e em China, não sei dizer com tanta precisão, mas em outros países onde a cultura já fala de uma forma geral sobre a reencarnação, é muito comum, ou muito mais comum, nós termos esse tipo de relato. Talvez pelas pessoas prestarem mais atenção, talvez por já saberem dessa realidade e aí simplesmente terem uma intuição maior, não sei precisar, e a ciência ainda não sabe precisar os porquês. Mas a questão é que em países mais materialistas, digamos assim, é menos comum nós termos esse tipo de relato. Especialmente, né, um relato com um registro prévio nos Estados Unidos. É mais raro. E esse caso específico chamou a atenção da mídia e chegou até a gerar um livro que foi intitulado A Volta. Tá? Então todos aqueles que tiverem interesse, pesquisem pelo livro A Volta, que conta exatamente esse relato de caso de reencarnação do James Leininger. Tá bom? Muito bem. Então, nesse artigo científico, nós tivemos acesso a algumas informações e o pesquisador responsável por avaliar, que é lá da Universidade da Virgínia, fez entrevista com os pais, tá? Para obter certos dados e corroborações, e curiosamente existia uma gravação, que eu vou explicar já, prévia, antes mesmo de identificar quem teria sido essa pessoa ou o filho deles na vida anterior, na encarnação anterior. E aí, tudo isso levou a esse quadro que chegou depois à mídia, chegou a documentários, chegou, né, ao livro e a esse artigo científico, né? E aí nós vamos ver, então, hoje, algumas das evidências que corroboram esse quadro de reencarnação do James Leininger, tá bom? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre esse relato de caso. O James Leininger é uma criança que nasceu nos Estados Unidos em 10 de abril de 1998. E quando ele tinha aproximadamente 2 anos, um pouquinho mais, o pai dele levou ele a um museu nos Estados Unidos que tinha uma sessão sobre a Segunda Guerra Mundial. E a criança assistiu junto com o pai um vídeo de horas e ficou extremamente empolgado com o que ele viu de aviões. E aí falava sobre avião, né, as poucas palavras que ele falava, e começou a brincar com aeromodelos, aviões de brinquedo, e amou toda a parte que se relatou aviões da Marinha e assim por diante. Após essa primeira visita, como ele gostou muito, o pai retornou, né, com ele alguns meses depois, e aí a criança começou
após essa segunda visita, a falar: papai, avião caiu pegando fogo, avião caiu pegando fogo. E o pai achou aquele estranho. Após esse episódio, a criança começou a ter pesadelos, né? Sonhos recorrentes com queda de avião, com avião pegando fogo, sobre acidente e sobre a Segunda Guerra Mundial. E falando poucas palavras, dentre as palavras que ele falava, ele começou a dizer que ele tinha um avião Corsair, que é um tipo de avião utilizado na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Antes da criança completar 3 anos, ele começou a relatar outras coisas, como: papai, eu decolei de um barco, papai, eu estive num barco com um avião, e esse tipo de relato. E aí perguntaram para ele o nome do local onde ele estava, e ele falou Natoma, que é o nome de uma base onde aconteceu uma das batalhas entre Japão e Estados Unidos, né? Um ataque que o Japão fez aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O pai pesquisou, achou sobre essa base e aí aumentou muito a curiosidade, né? E aí perguntaram para ele se tinha outra pessoa com ele lá, e ele disse Jack Laser, que é um amigo dessa encarnação passada dessa criança, né, que também esteve lá presente. Só que as pesquisas sobre essa pessoa falavam que ele tinha desaparecido. Muito bem. Nesse meio tempo, foi gravado um documentário que nunca chegou a entrar no ar, como Fatos Misteriosos e Curiosos. E os pais relataram essas coisas que a criança falava, mas não tinham identificado quem era a pessoa que essa criança tinha sido. Ainda não tinha tantas informações sobre detalhes, né? Mas eles contaram todos os fatos. Passado algum tempo, com o pai continuando pesquisando, né? A criança já tinha mais de 3 anos, ele começa também a desenhar. E aí ele começa a desenhar avião pegando fogo, tem desenhos dele e de fatos que ele vai relatando quando perguntado. Esse amigo, o Jack Laser, que ele relata, foi então questionado para a Marinha, né? Pelos pais, conseguiram contatos sobre essa pessoa e descobriram que ele não tinha morrido. E aí o pai fez uma visita a esse Jack Laser e descobriu que um amigo dele, que tinha desaparecido durante a batalha, né, tinha sido o James Houston Jr., tá? Esse James Houston Jr., então, foi um falecido durante a Segunda Guerra Mundial lá nos Estados Unidos, nessa base. E tudo isso depois que já tinha sido documentado os relatos da criança, sem que tivesse saído a identificação de quem era a pessoa que ele poderia ter sido, né? O que corrobora e torna os fatos muito mais interessantes e factíveis, né? Digamos assim, de crença. Bem, então esse relato, todas essas histórias, depois que descobriram quem ele era, viram que realmente ele tinha um avião Corsair, que ele participou da Segunda Guerra, que morreu, né, durante a batalha, e que todos os dados do nome dado do amigo batiam, onde ele esteve, o local onde o avião caiu, tudo que a criança tinha relatado batia com os fatos que a Marinha tinha registrado, né, desse período. E aí, esses dados, nesse artigo, são relatados em uma tabela, né, apresentados como evidências, né, de que aconteceu. Durante a discussão do artigo científico, o autor, claro, levanta várias hipóteses, mas ele refuta muitas com dados de como aconteceram os fatos, da sequência, né? Por exemplo, a fraude, querer aparecer na mídia, porque essas coisas acontecem muito. Mas as evidências apontam muito para um caso de reencarnação, tá? Então, o James Leininger acabou se tornando um dos casos mais famosos no mundo e também cientificamente publicado, né, nesse artigo sobre a reencarnação, onde uma criança muito pequenininha ainda, né, com 2 para 3 anos de idade, consegue relatar e informar vários nomes e dados que bateram tardiamente com informações registradas pela Marinha e assim por diante. Muito bem, e
Por que esse artigo ele é interessante? Porque ele nos traz, além de um relato de caso muito passível de verificação, que é raro, né? Nós temos uma criança trazendo fatos de vida passada, né? Para aqueles, né, que acreditam e já sabem da realidade eterna do espírito, da alma, que a vida continua, é muito mais simples compreender. Mas, para aqueles que ainda duvidam muito, sempre tem pontos a serem questionados, né? Mas vamos falar sobre a verdade da continuação da vida. Todos nós, então, de acordo com o ponto de vista que eu defendo e que muitos que acreditam na vida como algo contínuo defendem, a vida ela é eterna e não somente neste plano, né? Então significa que nós reencarnamos para continuar aprendendo, né? Cada local, forma e onde nós nascemos nos traz uma nova chance de vivenciar coisas e situações que vão nos fazer crescer, aprender e melhorar, para que um dia nós possamos, né, nos aproximar dos seres angélicos, nos aproximarmos cada vez mais do Pai, do Todo, do Deus, do Criador. Então, claro que a nossa ciência ela ainda engatinha, ela é muito nova nesse processo de aprendizagem de metodologias, porque nós não temos ainda formas e mecanismos de detectar certas sensibilidades energéticas. Mas esse tipo de situação que não tem explicações que se não forem pela reencarnação, quanto mais relatados de forma científica, mais nos trazem e corroboram a certeza dessa continuidade da vida, né? E isso é um alento para todos nós. Para aqueles que têm interesse, busquem ler o livro à volta, busquem também vários dos livros do Chico Xavier, psicografados por ele, que trazem relatos de reencarnação, da vida como acontece no outro plano, para aqueles que têm curiosidade. A série André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que começa com o Nosso Lar, mas tem um total aí de 14 livros, né? Então, nós temos muitas fontes para aprendermos e crescermos para aqueles que têm interesse, tá bom? Muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Estamos ao dispor para sugestões, opiniões, mandem para toda a equipe. Muita gratidão, namastê e até a próxima.